Olá, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Bom, agora vamos dar continuidade ao estudo da difração para fendas múltiplas, né? Mas antes de a gente abordar uma grade de difração com muitas fendas, a gente vai abordar dois tópicos que nós já abordamos, que é o que? Inicialmente, quando a gente começou a estudar interferência, a gente viu como que era a figura de diferença no anteparo quando eu tinha duas fontes pontuais, né? E a gente viu a figura, calculamos a intensidade no anteparo, tudo certinho. Depois a gente viu, olha, e se eu tiver só uma fenda e agora com uma largura não desprezível, uma largura finita que a gente chama, não simplesmente pontual, né? O que, que acontece com a luz? A gente viu que cada pontinho dessa fenda se comporta como uma nova fonte de onda, né? O princípio de Young, e a gente também vê uma figura de difração, tá? Então, o que nós vamos ver nessa videoaula? Primeiro, a gente vai ver uma fenda dupla, tá? Aonde que agora a fenda ela tem uma certa largura, ou seja, a figura que nós vamos encontrar no nosso anteparo vai ser uma combinação de fenda dupla com uma fenda simples, né? E depois disso, nós vamos ver o princípio da grade de difração, que é o que? Muitas fendas, né? N fendas. O que, que acontece com a figura formada no nosso anteparo quando a gente tem muitas fendas bem estreitas, tá bom? Então vamos para o nosso quadro. Opa, então aqui eu só esqueci de mudar essa configuração que eu vou fazer rapidinho aqui. Pronto, né? Arrumado. Então vamos lá. Então, o que a gente já viu, né, anteriormente nas nossas videoaulas, né? Primeiro, que a gente viu lá, a gente chamou de interferência, né? Porque lembram, difração e interferência é o mesmo fenômeno, né? É o fenômeno que acontece da superposição das ondas luminosas. Então, a interferência causada, a gente já viu, né? A interferência causada por duas fontes pontiformes ou, né, duas fendas estreitas. Foi o que a gente considerou quando a gente fez lá no começo, já faz um tempinho. Né? Eu já antecipei um pouco isso. E também a gente viu o efeito de difração quando a luz passa por uma fenda única finita, né? Ou seja, a nossa fenda agora, ela não tem espessura desprezível agora, né? Então acontece um fenômeno que a gente viu, que a gente chamou lá o nosso primeiro fenômeno de difração que a gente estudou, né? Que é um fenômeno de interferência também, né? Tudo é interferência, é só o nome que a gente dá para quando é duas fendas pontuais e quando é mais de uma fenda a gente chama de difração. Lembram disso, né? Bom, agora o que nós vamos analisar? Primeiro, duas fendas com larguras finitas, né? O que acontece agora se eu não posso mais desprezar, né, dizer que é muito fina a minha fenda? Vai ter um fenômeno que vai ser uma combinação, né, do que nós temos uma fenda simples de largura A com duas fendas a uma distância D. E aí, após a gente ver essa parte, nós vamos para o fenômeno de difração, quando a gente tem muitas fendas e todas elas muito pequenas, né? Então é isso basicamente o que a gente vai ver nessa videoaula. Então vamos para o nosso primeiro caso, tá? Duas fendas com larguras finitas, né? Então, primeiro, né? É um caso mais realista, certo? Porque agora a gente está entrando, né, dizer que uma fenda lá ela é muito, muito pequena, a gente até vai ver as condições que geram fenda muito pequena, mas agora dizer que a nossa fenda a largura tem uma largura finita, né? Não é mais pontual, é algo muito mais realista do que dizer que nós conseguimos ter uma fenda pontual, né? Muito, muito estreita. Então isso aqui é legal, porque a gente vai ver um comportamento mais realista, né? Porque se vocês lembrarem, quando a gente tinha uma fenda simples, né, foi a última aula, até a gente viu a intensidade, a gente vê que tem a intensidade da luz, ela se concentra todo no centro, quase, do teu anteparo, e depois vai espalhando bem, né, o restinho depois dos máximos central. E quando a gente viu uma fenda dupla, se vocês lembrarem, se não vocês têm que dar uma voltadinha nos vídeos,
a gente tinha uma imagem, a intensidade distribuída com vários picos todos do mesmo tamanho. Mas quando a gente ia lá olhar a foto, a imagem feita por um experimento real, a gente via que existia alguns pontos, né? As faixas claras elas iam perdendo intensidade. Então veja, então agora ele vai estar se aproximando mais do nosso real, né? Então vamos lá. Então o primeiro caso, né, que a gente já examinou, e eu vou só rediscutir para a gente ir construindo, né, relembrando e construindo o nosso conhecimento. Então, quando a fenda é muito estreita em relação ao comprimento de onda que chega nela, né, a luz proveniente de cada fenda ela se espalha quase em todas as direções. Lembram do nosso, eu acho, último, penúltimo gráfico que a gente mostrou, né? Até eu lembro que eu dei o exemplo da onda sonora, né? E é isso que acontece, né? A porta, ela é bem menor que o tamanho da onda sonora, que é mais ou menos de 1 metro. Bem menor não, mas é menor. Então ela se espalha por todo o ambiente quando a onda sonora entra. E isso acontecia com a luz. Então observe que se a fenda é muito estreita e ela se espalha por todo, quando ela passa, né? Então, quando vamos aqui, ó, fazer aqui, né? Então, veja, quando a onda vem aqui e essa fenda é muito, muito estreita, então a luz ela se espalha a 180, então a gente pode considerar que ela chega em todos os pontos do painel, né? Ao próximo disso. Se ela chega em todos os pontos do painel, o que vai importar para a interferência é só a distância entre as fendas, porque elas chegam e iluminam todo o painel, né? Então, o fenômeno de interferência de difração de fenda única é quase não perceptível. Lembrem dos últimos gráficos que a gente mostrou da videoaula anterior, né? Então, vejam, quando isso acontece, uma fenda muito, muito estreita, mais estreita, né, de menor largura que o comprimento de onda que chega, a gente vai ter um máximo com intensidades iguais. A gente já mostrou a equação desses máximos, né? E a gente sabe também que esses máximos vão estar separados por distâncias idênticas, certo? Bom, quando agora a nossa fenda ela é um pouquinho mais larga e tem larguras finitas, né? Que foi as duas últimas videoaulas que a gente viu, tá? Então os picos de interferência da fenda dupla são modulados agora com a frequência de difração característica, né? Então agora, se eu tenho duas fendas e essas duas fendas possuem agora larguras finitas, eu deixo agora elas estão maior, né, mais próximo do comprimento de onda, os picos de interferência da fenda dupla são modulados pela figura de difração característica da fenda. Como assim, Everton? Então vamos lá, vamos ver individualmente. Relembrando as últimas duas videoaulas que nós tivemos, né? A intensidade numa fenda única A tem este comportamento do gráfico aqui, né? Então a gente tem, lembram que quando a gente até tem uma aproximação para θ pequeno, né? A largura do pico central é o dobro, né? A largura, desculpem, a largura toda aqui do pico central é o dobro da largura dos outros máximos secundários, né? Então a gente viu que a intensidade é dada por essa equação aqui, né? Aonde que o nosso beta era dado aqui, lembra, a gente fez a diferença de caminho, quem era o beta, né? Era a diferença de fase, lá do último pedaço da fenda até o primeiro pedaço da fenda, né? A gente calculou tudo. Aqui, só para a gente se localizar nos nossos gráficos, aqui o nosso MD vai ser onde estão os mínimos de difração. Lembra que para a fenda simples a gente procura os nossos mínimos, né? Então veja, aqui está o MD igual a 1, MD igual a 2, né? MD igual a 0 não tem, né? Lembram disso? Que eles começam, porque o MD são os mínimos, então o MD começa em 1, 2, 3, diferente do que a gente tinha visto até a gente ver isso, né? Então, menos 1, menos 2. Então aqui estão nossos MD, que são os mínimos causados pela difração, tá? A intensidade devido à nossa difração
é dada por essa equação que a gente já viu na aula anterior, né? A gente deduziu ela, certo? E esse beta a gente também deduziu. Isso aqui não é nada novo, tá? É só relembrando e trazendo de volta. Bom, a gente também, algo que não é nada novo, a gente também viu a figura de difração causado por duas fendas muito estreitas, né? Aqui está a figura de difração causada por duas fendas muito estreitas, né? Tudo do mesmo tamanho, de mesma intensidade espalhada. Aqui o nosso M0 já está valendo, né? Todas espaçadas. Agora observe que o nosso MI, que é MI igual a 4, né? Aqui ó, MI igual a 1, aqui, opa, não, 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui, são os pontos onde a gente tem o máximo da intensidade, certo? Bom, então o MI são os máximos de interferência, né? E a intensidade para duas fendas é dada por esta equação aqui, tá? Volta em uns 3 videoaulas, eu acho, né? A gente provou isso aqui também. Aonde que essa nosso φ aqui, a nossa diferença de fase, é dada por esta equação aqui, tá bom? Vejam, isso tudo a gente já calculou, então vocês não precisam saber de cor as coisas, né? Mas vocês têm que lembrar mais ou menos, tá, o D é a distância entre as fendas, né? O lambda é o comprimento da onda que está chegando, o θ é o ângulo, aquela posição em relação à linha normal, onde que vai estar cada ponto de máximo, certo? Bom, agora, o que nós vamos considerar? Vamos imaginar agora que nós temos duas fendas, né? E a largura das duas fendas, das duas fendas sendo A e a distância entre os centros das fendas sendo 4A. Então, o nosso D agora, a gente tem que tomar um certo cuidado. Olhem só aqui, eu vou representar aqui. Então, tem nossa primeira fenda, segunda fenda, né? Então, tá aqui as nossas duas fendas. O nosso D, quando a fenda era muito estreita, esse aqui era o nosso D, né? Mas agora não. Agora o nosso D é aqui, ó. Né? Então, é do centro da fenda até o centro da outra fenda. Então, se essa distância D aqui tem 4A, esse tamanho aqui tem 3A, né? Porque nós temos A sobre 2 aqui e A sobre 2 aqui, tá bom? Então, agora considerando as fendas tendo largura igual a A e a distância entre os centros das fendas 4A. Então, observe o seguinte. Vamos lá. Isso aqui é o fundamental para entender essa parte. Quando a gente tem duas fendas pontuais, né, e elas são muito estreitas, então a luz ela chega toda lá no anteparo, vindo das duas fontes, certo? Ela espalha todo no anteparo. Então o que vai fazer isso que você vai ter faixa clara ou escura vai depender só da diferença de caminho com que elas se encontram lá. Então você vai ter um máximo, um mínimo, né, dependendo da diferença de caminho de cada um, certo? Porque tudo chega lá, certo? Agora, quando a gente tinha uma fenda única, dependendo da largura da fenda, a gente vê que o centro chega bastante luz e depois ela vai chegando bem menos nas bordas, não é verdade? Então o que a gente tem que pensar agora é que quando a gente tem duas fendas com tamanho finito, na verdade quem está chegando no anteparo são dois efeitos isolados no anteparo de fendas únicas, certo? Mas por que a gente não vê a figura das fendas únicas? Porque agora, quem chega no anteparo vai sofrer interferência, de maneira que agora a figura vai ser o quê? Quem chega no anteparo sofre interferência. Não é verdade? Se eu só tiver uma, só quem chega. Aí a gente vê aquela figura de fenda única. Se eu tiver só outra, só quem chega. A gente vai ver uma figura de fenda única. Agora, quando eu abro as duas fendas, só quem chega, as duas chegam lá, e quando elas chegam lá, elas se interferem, se somam ou se destroem, né? Interferência construtiva e destrutiva, tá? Então, eu acho que essa é a chave do entendimento. Entender que quando eu tenho duas fendas pontuais, toda a luz chega no anteparo. Toda que passa pelas duas fendas chega no anteparo, né? Toda luz sempre chega, desculpa.
ela chega toda espalhada por todo o anteparo. E aí o que vai dizer que a franja clara ou escura é simplesmente a diferença de fase da fonte 1 e da fonte 2, né? Ou a diferença de caminho, melhor. Tanto faz. E aí você vai dizer, destrutiva, escura, construtiva, clara, né? Aquele meio termo. Agora o que? Agora elas já chegam no anteparo de maneira diferente. Elas não chegam todas espalhadas no anteparo. Elas chegam daquela forma que a gente viu para a fenda única. E agora, essas duas formas aqui que vão se recombinar e vão formar a nossa nova figura de difração. Tá? Então, essa é a ideia. Então, vejam, o efeito da largura finita das fendas consiste em fazer a superposição dos efeitos de situações isoladas. Né? Eu tentei explicar essa parte aqui, espero que tenha ficado claro, porque isso é fundamental. Dessa parte, eu vou dizer, uma das coisas mais importantes é entender isso. Né? Então, quando a gente tem a largura finita, você vai formar uma figura. Se você tem duas larguras finitas, você não vai formar as duas figuras. Acho que agora achei o ponto, né? Você tem só uma largura finita. Você vai ver uma forma. Quando você abre a segunda fenda, você não vai ver as duas iguais, só uma do lado da outra. Não. Você vai ver uma superposição dessas duas. Certo? Então é isso que você vai ver. A superposição dessas duas. Então vejam que, como a gente vai ver uma superposição dessas duas, né, a intensidade vai ser multiplicada ponto a ponto. Ou seja, a intensidade que a gente vai ver lá no nosso painel vai ser a intensidade que se fosse uma fenda única, multiplicada por se fosse uma fenda dupla, ou seja, multiplicada pela interferência da outra fenda. Né? Então, a nossa intensidade agora ela vai ser dada por esta equação aqui, aonde que essa aqui é a intensidade máxima do pico central, né? A máxima intensidade que a gente tem. Esse aqui é a intensidade dada devido à interferência das ondas que chegam, e esse aqui vai ser a interferência, né, a intensidade devido à nossa fenda única, que faz com que as ondas cheguem daquela maneira, naquela característica. Então, o que a gente vai ter, a figura que nós vamos ter, né, os picos de interferência da fenda dupla continuam nas mesmas posições, porém, eles vão estar modulados. Então, o que a gente vai ver é essa figura aqui, ó. Aqui, se nós pegarmos uma figura de interferência, aqui a gente tinha um M0, né? Aqui estava o M1, aqui estava o M2. Vai ter ponto, então vejam, os picos de intensidade não vão mudar de lugar, mas alguns vão sumir. Alguns vão sumir, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui sumiu. Por que que isso acontece? Vamos dar uma olhada agora, né? Então, só para encerrar aqui, né? Então, os picos de interferência da fenda dupla continuam nas mesmas posições anteriores, né? E a intensidade ela vai ser modulada pela difração de fenda única. Ou seja, nós temos lá na figura de interferência os picos no mesmo ponto, mas agora vai estar modulado pela interferência de fenda única. Né? Então, olha só que legal. Aqui a gente tem um resumo, né? Uma fenda finita sozinha, esta figura aqui. Duas fendas muito estreitas, pontuais, essa figura aqui. Duas figuras, duas ondas, duas fendas com uma largura A e uma distância 4A entre centros, né? Vai formar esta nossa figura aqui. Então, observe que nós temos o nosso pico máximo aqui, né, a intensidade máxima, ela já vai diminuindo e depois, né, os próximos módulos já estão bem menores. Né? E aí, vejam, aonde nós tínhamos esse pico aqui, deixa eu apagar aqui, ele continua aqui. Aonde a gente tinha este pico aqui, ele continua aqui. Aonde a gente tinha este pico aqui, ele continua aqui. Aonde a gente tinha aqui
este pico aqui. Então, esse aqui é o M0, o 1, o 2, o 3. E agora, onde estava o pico 4? Opa, não temos nada aqui. Aonde estava o pico 5? Volta aqui. Está pequenininho, mas está aqui. O 6, aqui. O 7, aqui. O 8, não tem. Né? Mas vejam só, por que essas interferências não existem? Por que é zero? Porque imaginem só, olhem só, a figura formada pela, vamos pensar aqui, a fenda mão com aliança e mão sem aliança, tá? Porque direita e esquerda, a imagem está invertida, eu vou me complicar todo, né? Então, imaginem que a fenda da mão sem aliança, ela forma uma figura de difração, certo? Com seus máximos e com seus mínimos. A fenda da mão com aliança também forma a sua figura de difração, certo? O que acontece no M de intensidade? Pô, lá onde está o 4 e o 8, ali elas tinham que se somar, mas elas se somam ali. Mas como assim é? Se elas se somam, mas está dando zero? É porque não chega nada ali. Então, você vai, a figura de difração causada por essa, lá onde o M é 4, ela não é um escuro dessa. E onde o M igual a 4 dessa aqui, também é um escuro. Então você somou nada com nada, e por isso que você tem o 4. Então você não tem uma, entre aspas, uma interferência destrutiva, né? Você tem uma interferência destrutiva lá da tua fenda solo. Mas você não, o fato de você ter duas fendas seria uma interferência construtiva naquele ponto, mas não está chegando nada, então a gente tem um mínimo. Eu até fiz as continhas aqui para vocês tentarem absorver melhor esta ideia. Primeiro eu queria destacar aqui uma figura real, né? Uma imagem de difração de duas fendas. Então vocês observem que aqui, ó, é aquele nosso envoltório central, né? E depois são muito clarinhas, né? E ele até destaca aqui, ó, que da ordem múltiplo de 4, aqui o 4 e o 8 estão ausentes, né? E agora eu vou mostrar isso para vocês. Bom, primeiro observe que é bem mais intenso no centro, né? Mas é diferente da fenda única. Da fenda única, vocês lembram? Era bem intenso no centro e depois era mais ou menos assim. Mas era uma coisa só. Agora a gente tem faixas escuras no centro, né? Então, claro, porque é o efeito destrutivo de você ter duas fontes, duas superfontes, né? Bom, então vamos lá. Considerando D igual a 4, se voltarem à aula passada, mas aqui eu já mostrei, né? O nosso φ é dado por essa equação. Observe que eu quero o φ sobre 2, então eu peguei este 2 aqui, passei para cá. Então agora nós temos o nosso φ sobre 2. O nosso beta é dado por essa equação aqui. O que eu fiz? Eu quero beta sobre 2, passei o nosso 2 para cá, né? Então agora observe que o nosso φ sobre 2 e o nosso beta sobre 2 são muito parecidos. Eles só divergem desse 4 aqui, né? Ó. Esse é o nosso φ sobre 2 e esse aqui é o nosso beta sobre 2. Só este 4 aqui que está divergindo dos dois. Então, para tentar deixar isso aqui mais claro, eu botei aqui na equação. Então, aqui está a nossa equação da intensidade. A intensidade que a gente vai ver lá no nosso anteparo, tá? Então, reparem, em verde é a equação. Em laranja, eu coloquei esses dois termos que são iguais. Reparem que no começo aqui nós temos um cosseno. E aqui nós temos um seno. Tá? Para facilitar, eu chamei este termo em laranja, ó, esse aqui ó, é o termo que nós temos lá em laranja. Eu chamei de A. Né? Então, todo termo em laranja aqui ó, é A. Tudo bem? Só para facilitar a nossa visualização. Então, vamos lá. Quem que é MI? MI é a ponto de máximo de uma interferência de fenda dupla, certo?
Esse é o MI, ponto de máxima fenda dupla. Quando o MI igual a zero, então olhem aqui, né? MI igual a zero, 4A é igual a zero. Então, o A é igual a zero. Certo? Quando MI vai ser igual a 1, né? 4A vai ser π. Então, o nosso A vai ser π sobre 4. Certo? Quando M2, MI, né? MI igual a 2, 4A é 2π. Vejam, o que eu estou fazendo? Eu acho que eu acabei não falando, né? Eu estou vendo quando eu vou ter as nossas intensidades máximas. Né? Quando eu tenho a intensidade máxima? Quando este termo aqui é múltiplo de π. Tá? Faltou, acho que eu não acabei não falando isso. Porque vejam, quando eu vou ter a intensidade máxima aqui, né? Na parte de interferência de duas fendas, quando a gente tem aqui, ó, em zero, o cosseno de zero é 1. Em π, o cosseno de π é menos 1, ao quadrado, 1, né? E aí depois de novo, aí em 2π, aí assim por diante, tá? Então vejam, eu vou ter os máximos quando este termo aqui for múltiplo de π, tá? Então por isso que eu estava não falando aqui e estava ficando estranho, né? Então de novo, até vou voltar aqui, tá? Então quando no primeiro mínimo, né? O primeiro máximo, se eu tivesse só a interferência de duas fendas, né? Ocorreria quando este termo aqui, que a gente está chamando de 4A, for igual a zero. Porque daí o cosseno de 0 é 1, então nós teríamos o máximo se nós tivéssemos só duas fendas, certo? O nosso A é igual a zero nessa situação. Se dá mais o Everton, mas daí aqui em cima é zero, seno de zero é zero, por que ele não multiplica? Não, mas veja, porque daí aqui embaixo também seria zero, e a gente tem que fazer L'Hopital, e a gente vê que isso acaba dando 1, tá? Voltem lá no vídeo passado. Bom, quando o nosso MI é igual a 1, né, o nosso próximo, então primeiro, MI igual a 0 é o nosso pico central. MI igual a 1 é o nosso próximo pico. Né? O nosso próximo pico iria acontecer quando este termo aqui, que é o 4A, vai ser igual a π. Ele acontece em 0, agora vai acontecer em π. Certo? Ele não vai ser mais um pico central. Não vai ser um pico máximo. Por que ele não vai ser um pico máximo? Porque quando 4A igual a π, quer dizer que A vai ser π sobre 4. E aí nós vamos entrar neste termo aqui, π sobre 4. Tá? E aí ele vai diminuir. Então, por isso que no nosso segundo pico, olha lá. Né? Então, quando o MI igual a zero, nós temos esse ponto aqui, o ponto máximo. Continua sendo o máximo. Quando agora o nosso MI igual a 1, quando o nosso MI igual a 1, significa que este termo aqui, o próximo, depois de zero, vai ter um próximo máximo quando isso aqui for π, então 4A igual a π. Só que este termo seno de π sobre 4 e esse aqui seno de π sobre 4, ele vai fazer com que o teu máximo acabe diminuindo um pouco. Então ele vem para cá. Tá? Bom, quando nós vamos ter o próximo pico no m igual a 2, né? Então eu tenho um máximo em 0, em π, agora em 2π. Quando 4A for igual a 2π, eu tenho um novo máximo, concorda? Quando 4A igual a 2π, então o A é π sobre 2, certo? Então, quando o A é π sobre 2, observem que nós temos este termo aqui, né? Daí vocês vão dizer assim, mas o Everton,
π sobre 2, este termo aqui, olha só. Opa, desculpa. Opa. Né? Quem vai ser π sobre 2 é esse termo aqui. Certo? Esse termo aqui vai ser 1, perfeito. Mas este termo aqui não vai ser 1. Né? Então, esse termo aqui não vai ser 1, por isso que ele diminui um pouco aqui também. Né? Então, a gente tem os dois fatores. E vejam que este fator aqui, ele está ao quadrado. Tá? Então, diminuímos mais um pouco. Agora, depois, no m igual a 3, 4π vai ter que ser 3π, né? E aí o nosso A vai ser 3π sobre 4, mesma coisa. Mas agora chegou até onde que eu queria chegar para vocês. Como mi igual a 4, né? O nosso 4A, 3π, vai ser 4π. Então, o nosso A é igual a π. O nosso A ser igual a π, então vejam que quando 4A, isso aqui é 4π, né? Quando este termo aqui, olha, é 4π, significa que este aqui é π. Então, eu teria um máximo, mas agora eu multiplico por zero. Né? E aí a intensidade é zero. E isso acontece também. Quando 4A é igual a 8π, o nosso A vai ser 2π. E aí ele zera também. Então, por isso que a gente vê na nossa figura combinada, a gente vê aonde era para ter um máximo, a gente tem um mínimo. Então, no final, a gente tem uma sequência de mínimos aqui, né? E depois também, sempre múltiplos de 4. Por quê? Porque o nosso D é 4A. Tá bom? Bom, aqui é legal, né? Uma imagem que mostra, né? Olhem só, aqui esta... Vamos começar pela segunda imagem. Essa imagem que eu estou fazendo na flecha aqui é uma fenda única, uma largura A qualquer. Então, observe que a gente tem a faixa central aqui bem intenso e larga, e aí depois, né, as faixas secundárias vão sumindo. Agora, quando a gente tem uma fenda dupla, com largura, com a mesma largura dessa fenda aqui, né? Então, essa fenda aqui são duas fendas, na verdade, né? Uma aqui, ó, vou fazer aqui, ó, para ficar mais claro. Essa aqui é assim, ó, vem uma aqui, né? Esse espaçamento aqui é A. Essa aqui é o que? Vem uma aqui, né? Esse espaçamento aqui é A, e esse aqui, espaçamento aqui é A, tá? Então é isso que nós temos. Então vocês observem que, olha o máximo central aqui, ó, fenda única, todo contínuo. A fenda dupla, né? A gente vai ver que depois a gente vai ver por que a gente não consegue definir, né, um poder de resolução, que na próxima videoaula a gente vai ver. E observe que isso vai se repetindo para as demais faixas. Legal, né? Então, observem que quando, aqui esse gráfico eu acho muito legal também, que quando a gente estudou interferência, nós estávamos mais ou menos aqui, ó, né? Uma largura de fenda mais ou menos do tamanho do comprimento de onda. Então, observe que esse envoltório aqui, ele diminui muito lentamente. Então, a gente se aproxima quase de duas fendas estreitas. Já quando o A já é 5 lambda das nossas fendas, a gente vê já a figura mais próxima de uma fenda única. Né? Reparem que esse tracejado é só para mostrar como que vai se comportar esse padrão, esse envoltório. Mas o que é medido, o que é visto, é isso aqui, ó. Né? Se a gente está falando em termos de intensidade, tá? Vocês entenderam, né? E observe que aumentei mais o tamanho da fenda, mais estreito vai ficando. Mais estreito vai ficando. Né? Até um ponto que vai ficar tão estreito que a gente pode considerar um ponto geométrico. A gente vai lá e vê a nossa ótica geométrica. Né? Quando você vai tendo uma fenda tão larga que você já não vai ter mais quase esse espalhamento. Tá certo? Bom, agora a gente vai para um novo tema, né? Que dentro disso tudo, que agora o que a gente vai ter? Agora a gente vai ter muitas fendas,
tá? E para isso, para simplificar o nosso trabalho, nós vamos considerar que essas fendas são tudo fendas pontiformes muito estreitas, tá? Porque a gente vai, né, se a gente colocar a largura finita da fenda, fica algo bem mais complexo, né? Bom, então agora é aquilo que eu já tinha antecipado para vocês, é o que está escrito aqui em vermelho, né? Então agora, a largura das fendas... Opa. O que ele fez aqui? A largura das fendas, ela vai ser menor que um comprimento de onda. Por que eu quero que a largura dessa nossa fenda seja menor que um comprimento de onda? Porque daí ela vai se espalhar por todo, né? Cada fenda faz com que a luz que passe por ela se espalhe por todo o anteparo, e a figura que vai se formar lá no anteparo vai me depender só da diferença de caminho que as nossas frentes de ondas vão ter, né? Então a gente vai considerar diversas fendas estreitas. Então aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo de 8 fendas, todas a uma distância d entre as fendas. Observe que a gente continua dizendo que é do centro de cada fenda. Então a largura dessa nossa fenda aqui vai ser o número de fendas vezes d, certo? Observem que, mas como ela é muito estreita, praticamente o d é esse tamanho aqui. Bom, se vocês lembrarem de uma fenda dupla, né? E nós consideramos a difração de Fraunhofer, a diferença de caminho entre o raio que sai dessa fenda e dessa fenda aqui é dada por d seno θ. Né? A gente já deduziu isso. Veja, se a gente olhar só aqui, é duas fendas. Certo? Observem que a diferença de caminho entre essa e essa também vai ser o quê? D seno θ. A diferença de caminho entre essa e essa vai ser o quê? D seno θ. E assim por diante, tá? Então gravem isso daqui. Bom, agora em rosa é o que eu acabei de dizer, né? A diferença de caminho para cada duas fendas adjacentes sempre vai ser a mesma. E faz sentido, né? Se a diferença de caminho daqui desses dois está criando uma figura destrutiva desses dois aqui, essas duas aqui também estão criando uma figura destrutiva. E esse aqui, uma figura destrutiva. Né? Pensando que está todo mundo entrando com o mesmo ângulo. Então, nesse ponto aqui, só vai poder ter uma figura destrutiva. Né? Então, vamos lá. Ocorre interferência construtiva para os raios que formam um ângulo θ com a normal que chega ao ponto P com uma diferença de caminho entre duas fendas adjacentes igual ao número comprimento de onda. Né? Isso aqui não é nenhuma novidade. Como assim não é novidade se a gente acabou de ver fenda múltipla? Porque era isso que nós tínhamos numa fenda dupla. Porque nós estamos usando a mesma ideia de fenda dupla. Porque nós temos duas fendas, se a diferença de caminho entre essas duas fendas é d seno θ m lambda, eu vou ter uma interferência construtiva. Mas vejam que se a diferença de caminho entre essas duas fendas lá no ponto P forma uma interferência construtiva, a diferença de caminho entre essas duas fendas também vai formar uma figura construtiva, né? Porque vejam, tá aqui, ó, a diferença, como a gente está considerando raios paralelos, a diferença de caminho depende só do ângulo e da distância d entre elas, certo? Isso é bem importante, entendeu isso? Meio caminho andado. Se não entendeu, ainda está na dúvida, dá uma pausada, dá uma olhada, dá uma refletida sobre isso, tá? Bom, então, basicamente, né, o que a gente tem aqui, que a gente vai ter a interferência construtiva quando a diferença de caminho for m lambda, né, comprimento inteiro de onda. Vejam, quando o lambda, né, a diferença de caminho lambda representa uma diferença de fase. Opa, travou a minha imagem aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Tinha dado uma congelada aqui, o celular deu uma travadinha, mas já voltou. Né? Então vamos lá. Então, quando a diferença de fase entre duas fendas adjacentes for 2π em um ponto, teremos o máximo principal.
né? Porque lembram que a gente tem um paralelo, né? A diferença de caminho π representa uma diferença de fase de 2π, certo? Quando as duas ondas chegam com uma diferença de fase 2π, elas têm uma interferência construtiva. Quando elas chegam com uma diferença de fase de π, aí está chegando um vale com uma crista, e nós temos a interferência destrutiva, tá? Então, observe que a localização dos máximos centrais é sempre a mesma, ou seja, ela independe do número de fendas. Por que a posição dos máximos centrais ela independe do número de fendas? Porque observem que se eu tiver menos fendas e elas separadas pela mesma distância d, você só vai ter menos intensidade chegando lá. Quer dizer, depende se está mandando os raios, né? Se você tiver, ela vai estar só com uma característica diferente. Mas a diferença de caminho d sendo θ, não importa quantas fendas eu tenho. Né? Com duas fendas, eu já sei aonde que eu vou ter máximo e aonde que eu vou ter mínimo. Porque quando eu adiciono mais fendas, e elas mesmo espaçamento, a diferença de caminho, vamos dizer aqui, aqui eu tive um máximo devido a essas duas fendas. Se eu adiciono outras fendas, tudo com o mesmo padrão, a diferença de caminho, como eu considero todo mundo raio paralelo, a diferença de caminho para os outros aqui também vai gerar interferência construtiva. Então não depende do número de fendas, aonde vai ser o central. A gente vai ver que muda a cara, mas não o ponto é o mesmo. Tá? Então vou repetir aqui, né? Quando a diferença de fase entre duas fendas adjacentes for 2π em um ponto P, teremos o máximo principal. Né? Porque vai ser a diferença de fase de todas as fendas adjacentes também vai ser 2π. A localização dos máximos centrais, né, é sempre a mesma, ou seja, a localização independe do número de fendas. Tá? Bom, agora a questão é o seguinte: o que acontece entre dois máximos? Né? O que vai acontecer? Será que entre dois máximos eu só tenho um mínimo? O que vai acontecer entre dois máximos? Então agora a gente vai ver. Então eu tentei desenhar aqui para deixar bem claro para vocês o que acontece. Com duas fendas, a gente já sabe o que acontece, né? Com duas fendas era isso aqui, né? Entre dois máximos, nós tínhamos um único mínimo. Será que isso acontece para N fendas? Então vamos ver agora, tá? O que eu usei? Vamos pensar o nosso diagrama de fasores. Então vamos começar por duas fendas. Primeiro, lembrando, quando que nós vamos ter interferência construtiva? Quando a diferença de fase entre a onda de uma fenda e da outra, quando a diferença de fase entre esses dois raios que saem de uma fenda e da outra, for 2π. Toda vez que dá 2π, nós temos um pico de interferência, certo? Bom, quando a gente tem duas fendas, então vamos lá, com π igual, com a diferença de fase 2π, temos um campo máximo. Né? Campo máximo vai implicar em intensidade máxima, certo? Quando a diferença de fase entre elas é π, nós temos campo zero. Né? A soma das nossas amplitudes aqui dá zero. Então, zero. Depois, mais π, aí nós temos máximo de novo. Tudo bem? Né? A diferença de fase entre duas fendas, você só vai conseguir zero quando elas estiverem defasadas de π. Depois já é máximo de novo, já deu 2π. Né? Aqui, de repente, para vocês entenderem melhor, eu posso colocar o zero a partir daqui, mas é 2π, é múltiplos de 2π. Tá? Então, 0, 2π, certo? Por que eu, de repente, o zero vocês entendem melhor? Né? Porque depois de zero, você vai ter... Então, você tem lá em zero um máximo, aí você vai ter um mínimo quando chegar a diferença de fase entre esses duas fendas chegar a zero, e depois você vai ter um máximo de novo, porque você não zera mais, certo? Bom, meio que parece meio óbvio aqui com duas fendas. Mas calma, as coisas vão melhorar ou piorar, dependendo do ponto de vista. Mas o que é importante? Duas fendas, um mínimo entre os máximos principais. Tá. Everton, bota 3 fendas aí. Beleza, botei 3 fendas aqui. Quando eu tenho o máximo? Quando a amplitude do campo elétrico
proveniente das 3 fendas estão na mesma direção. Tem o máximo. Não é verdade? Agora, quando eu vou ter o máximo de novo? Quando elas tiverem diferença de fase de quanto? De 2π. Mas até chegar nessa diferença de fase, o que acontece? Observem que quando a diferença de fase... Lembrem, que é bem importante. A diferença de fase... Deixa eu voltar aqui porque é bem importante. Quando a diferença de fase entre esses dois aqui, sei lá, é π sobre 2, a diferença de fase entre esses dois aqui é quanto? π sobre 2. E a diferença de fase desses dois aqui? π sobre 2. E desses dois aqui? π sobre 2. E desses dois? π sobre 2. A diferença de fase tem que ser sempre a mesma, porque a diferença de caminho sempre é a mesma, tá? Isso é bem importante. Então, vamos lá. 3 fendas. Então, quando a diferença de fase entre a fenda lá que está mandando o campo elétrico vermelho e o azul for 2π sobre 3, entre o azul e o laranja também vai ser 2π sobre 3. E, ou seja, entre o laranja, quando a gente faz a soma fasorial, este, mais este, quanto que isso vai dar? 0. Certo? Então, a gente tem 0. Vejam, então temos um mínimo ainda, porque quando nós vamos ter o máximo de novo? Quando a diferença de fase entre este e esse for 2π, certo? Então continuamos mudando os ângulos, mudando os caminhos. Quando a diferença de fase entre, cadê o rosa? Entre o rosa e o azul for 4π sobre 3, e o azul e o laranja 4π sobre 3, vejam, de novo, essa soma vetorial dá quanto? 0. Né? Aí, depois, mais 2π sobre 3, nós vamos ter 6π sobre 3. Aí nós temos o máximo de novo. Então, vejam. Para a gente sair da configuração de máximo e voltar para essa configuração de máximo, nós passamos por uma, por duas configurações de mínimo. Certo? E aí, soma mais 2π sobre 3, aí nós temos o máximo de novo. Então, a gente está vendo que se eu tiver 3 fendas, eu vou ter isso aqui. Ó. Uma, duas, né? 2 mínimos entre os máximos. Tá? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Olha, é mínimo 0, né? Quando que nós temos o campo elétrico 0, que isso vai gerar uma intensidade 0. 0. Quando for o φ, a diferença de fase, for 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Ou seja, 3 fendas, 2 mínimos entre os principais. Reparem que o primeiro mínimo acontece quando é 2π sobre 3. 3 fendas, o primeiro mínimo acontece 2π sobre 3. 2 mínimos. Beleza? Vamos fazer 4? 4 é o meu limite do desenho aqui. Tá? Aí eu fiz tudo também. Vejam, eu já omiti o máximo, né? O máximo é quando está as 4 aqui, né? Tudo do mesmo tamanho e linha reta, não assim, né? Mas eu já omiti. Então, veja, o primeiro mínimo vai acontecer, ó, quando o laranja e o azul fazem 90, o azul e o rosa fazem 90, o rosa e o verde fazem 90, o verde chega aqui, quanto que dá essa soma fasorial? Resultante, 0. Então, temos o primeiro mínimo quando é π sobre 2. Observe que quando o azul faz 180 com o laranja, o rosa vai fazer 180 com o azul e o verde vai fazer 180 com o rosa. Então, esses dois somando aqui dá 0, esses dois somando dá 0. Então, em π, a diferença de fase em π para um sistema de 1, 2, 3, 4 fendas, né? Nós temos um mínimo na diferença de fase entre as fendas π sobre 2, quando a diferença de fase for π. E também, ó, observe que esse aqui, ó, não é o mesmo desse. É como que agora, olha, eu tentei colocar ele flipando para baixo, né? Agora ele está, quando a diferença de fase for 3π sobre 2, né? Então, vejam, nós temos aqui π sobre 2 mais 3π sobre 2. Então, nós temos mais um mínimo. Depois disso, soma π sobre 2 aqui, dá 4π sobre 2, 2π. Temos o máximo de novo.
Então, reparem que se eu tenho 4 fendas, eu tenho 3 mínimos. E o primeiro mínimo acontece em 2π sobre 4. 4 fendas. 3 mínimos e o primeiro mínimo, 2π sobre 4. 5 fendas. Ó, 5 fendas, daí já tinha que ser malabarista que eu, né? Eu não tenho esse dom, mas eu peguei do Halliday. Essa figura veio do Halliday, não veio do Sears, como a maioria veio do Sears, que eu acabei não citando aqui, mas a maioria, eu sempre falo nos outros vídeos, né? Vem do Sears. Então, para n igual a 5, o Halliday ele trabalha como vai acontecendo, né? Vai mostrando que a intensidade vai diminuindo. Então, né, estão todos alinhados, daí estão a 30, ó, daqui está a resultante, eu vou mostrando a resultante. Ó, né? Aí depois, a 60, cada um, ó, 60 aqui, 60 aqui, 60 aqui, 60 aqui, ó, aqui está a resultante, tá? Agora, a 72, ó, 72, aqui, 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 ó, a resultante chegou. Quanto que é essa resultante aqui? 0, né? Em 72 é 0. Quando a gente vai para 90, ó, são 5 fazores, né? 1, 2, 3, 4, ó, ainda sobra um aqui, então tem um campo, tá aqui, ó, né? Esse anula esse anula esse, sobrou esse cara aqui. Quando vai para 110, veja, nós vamos escalando até chegar a 360, né? Também tem o resultante que está aqui, ó, é bem complexo, né? Aqui tem o resultante, opa, aqui em 216, nós também temos um mínimo, né? Então a gente já tem 2 mínimos, certo? Aí vejam, isso que está só 144, agora está 160, 180. Então vejam, agora eles estão alinhados 180, nós temos um resultante aqui, não tem mínimo. Mas veja, de 0 até 180, nós temos 2 mínimos. Quantos mínimos? Agora nós temos os mínimos que correspondem, né, são equivalentes a esse. Vão ter mais 2 de 180 até 360, que nós vamos ter o nosso máximo de novo. E ufa, né? Por que ufa? Porque, olha só, 5 fendas, 4 mínimos. Aqui nós temos mostrado, deixa eu apagar tudo aqui. Aqui nós temos mostrado só 2 mínimos. Aqui e aqui. Mas vejam que a gente foi até 180 de diferença de fase. Quando que eu tenho o máximo de novo? Quando a diferença de fase for 2π, 360. Tá? Então a gente vai ter mais 2 mínimos na parte de baixo, digamos assim, dos nossos quadrantes. Bom, e de novo, o primeiro mínimo acontece com a diferença de fase de 72. 360 dividido por 5, 72. Né? Então, e agora com 8? Aí 8, eu só fiz esse eu peguei do Sears mesmo, só um pouquinho, né? Então, o primeiro mínimo, esse aqui ele já não está mostrando o primeiro mínimo, né? O primeiro mínimo vai ser 2π por 8, né? Então, não, o primeiro mínimo está aqui, porque ele trocou tudo, né? O primeiro mínimo vai ser em 45. Então, vejam, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos nosso primeiro mínimo. Então, tem lá o nosso máximo, tem nosso primeiro mínimo. Agora, o próximo mínimo não é esse 180 aqui. De novo, ele está trocado, né? O próximo mínimo está aqui em 90, né? Um faz 90, então você vê que tem dois quadrados fechados, 0. O próximo mínimo não é o 180, vai ser o 90 mais 45, 135. Então, aí vem o 180, aí vem o 225, aí soma 45. Quando a gente vai ver, vocês dão uma pensada ali. Se nós temos 8 fendas, nós vamos ter 7 mínimos. E o primeiro mínimo acontece em 2π sobre 8. Né? Então, tudo isso, é isso que está acontecendo. Então, o que a gente pode concluir? Que a posição dos máximos principais, ela não vai mudar. Certo? Não vai mudar. Lembra? Eu já tinha falado lá na frente. Se para 2 fendas eu tenho um ponto que é interferência construtiva, para 1 milhão de fendas, naquele mesmo ponto vai ser interferência construtiva. Mas vejam, pensem comigo. Esqueçam o slide ali. Quero só que se concentre e pense. Se eu estou aumentando o número de fendas, a posição dos picos não está mudando, o que está acontecendo?
E a gente vê que com 2 fendas eu tenho um mínimo só. Com 3 fendas eu tenho 2 mínimos. Com 4 fendas eu tenho 3 mínimos. Com 5 fendas, 4 mínimos. Então, ou seja, você não está mudando as posições, mas você está adicionando mínimos aqui. Então, o que está acontecendo com a largura da tua curva? Elas estão afinando a curva. Para ela continuar naquela posição e ter um monte de mínimo entre o próximo, ela tem que estar bem fininha. Ela não está mais larga. E é isso que acontece. Né? Então, quanto maior o número de fendas, maior a quantidade de mínimos. A gente viu. Né? Entre dois máximos principais, nós temos n menos 1 mínimos, que a gente também viu. Certo? Lembra? 5 fendas, 4 mínimos. 3 fendas, 2 mínimos. Quanto maior o número de fendas, mais estreitos vão ser os máximos principais, porque vai ter que caber mais mínimo ali. Então, tem que... Né? Quando tinha 2 fendas, tinha lá um centro barrigudão, né? Bem grandão. Só cabia um mínimo ali. Se agora eu vejo que com 3 fendas eu vou ter que ter 2 mínimos, aquela bola grandona aqui vai ter que dar uma afinada. E assim por diante. Então veja, quanto maior será a intensidade. Então, e também veja, conservação da energia. Se eu estou afinando o meu pico, mas veja, a energia que está chegando ali, ela tem que ser conservada. Então esse pico ele vai ser mais fino, mas ele vai ser mais intenso, mais comprido, porque a energia tem que ser a mesma. Ela só está distribuída de maneira diferente. Né? Então, aqui só para vocês olharem, imagine que nós temos N fendas. Né? Quando a gente tem o máximo, o campo elétrico ele vai ser dado por N vezes o campo elétrico individual de cada fenda. Certo? Porque está tudo alinhado. Então vai ser, aí sim é uma soma algébrica. N, como a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, a nossa intensidade ela vai ser proporcional ao número de fendas ao quadrado. E o que isso quer dizer? Está aqui, ó. Essa figura aqui é legal, né? Então observe que quando a gente tem 2 fendas, o pico é 4 vezes que se eu tivesse uma fenda única. Né? 4 vezes a intensidade. Porque lembram? Nós até calculamos essa parte, nós calculamos. Por que não nos surpreende ser 4 vezes? Porque aqui é 0. Né? Então, quando a gente aumenta para 8 fendas, observe que este ponto aqui e este ponto aqui é o mesmo ponto desse, desse e desse. Esse ponto não mudou. Mas se aqui eu tenho um mínimo só, e aqui eu tenho quantos mínimos? Nem precisamos contar. 7. E aqui 7. Para caber 7 mínimo aqui, esses tem que ganhar espaço aqui. Como eu ganho espaço? Estreitando os nossos picos. Mas vejam que a energia que chega aqui, a área, se eu somar essa área aqui e esta área aqui, ela tem que ser a mesma área, tem que ser a mesma energia. Então vejam que a energia que chega aqui, então esse pico, a gente parece que está na mesma altura, mas vejam que a altura deste pico aqui é 64, a intensidade 0. Aqui é 4, a intensidade 0, que é uma fenda única. Então agora, se a gente pegar e colocar agora 16, vamos contar quantos mínimos nós temos aqui. 15. 15. 16 menos 1. E como que vai a intensidade? Olha lá, 256. Porque depende de n ao quadrado. Legal, né? Eu acho essa parte muito legal. Né? Então veja que quanto maior o número de fendas, mais vantajoso é, mais bem você consegue distinguir os teus picos. Você consegue localizá-los com maior facilidade. Então, se você está jogando, por exemplo, 2 comprimentos de ondas próximos, se você tem muitas fendas, você vai conseguir ver o pico de cada um separado. Senão, eles vão se misturar e você não vai conseguir ver pela perda de resolução. Né? Então, ter muitas fendas tem essa grande vantagem. Bom, para a gente finalizar esta aula, a gente pode calcular agora a largura dos máximos para muitas fendas. Né? Como a gente pode encontrar essa largura de cada máximo? Tá? Então vamos lá. Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Que para calcular a largura de um máximo principal, que nós vamos ter vários máximos principais, né? Nós temos o central e todos os outros são máximos principais. A gente precisa encontrar a primeira posição do mínimo mais próximo dele. Né? Porque, vejam,
eu quero saber a largura deste máximo principal aqui, bom, ele é simétrico, então eu quero saber essa largura para depois multiplicar por 2, eu preciso saber aonde está esse aqui. Porque esse aqui eu conheço, aí eu encontro esse aqui, eu sei qual é a largura. Mesma coisa, eu quero saber a largura deste aqui, ó, né, meia largura, eu preciso encontrar onde que é o primeiro mínimo. Aí, beleza, encontrei o primeiro mínimo, fechou. Então, esse é o nosso objetivo. Certo? Então, e aonde vai ocorrer o primeiro mínimo? Ah, todas aquelas contas lá, a gente já sabe agora onde vai encontrar o primeiro mínimo, não é? 2π sobre n, né? Quando nós temos duas fendas, onde era o primeiro mínimo? 2π sobre n, π. Né? A gente foi lá fazendo, lembra que eu chamei a atenção de vocês? Ó, ó, ó. Aqui, ó. Né? O primeiro mínimo, 2π sobre 5. Quando a gente tem 5 fendas e assim por diante. Opa, então veja, ó que legal. A gente já tem aqui, ó, a gente quer saber a largura, então a gente já sabe que o nosso primeiro mínimo vai acontecer 2π sobre n. A gente já sabe, que a gente já viu isso, que é uma relação de fase e diferença de caminho. Né? Diferença de caminho tá para 2π, assim, opa, desculpa, a diferença de fase tá para 2π, assim como a diferença de caminho tá para lambda. Nós vamos chamar aqui a diferença de caminho, ao invés de ficar escrevendo, eu vou chamar de ΔL. Então, ΔL é a nossa diferença de caminho. Então, eu só passo aqui, né, o nosso delta, então isso tudo aqui vai ser ΔL, então ΔL pode ser escrito como πφ sobre 2π. Certo? Vejam, agora o nosso φ, que é a diferença de fase, a gente pode escrever como 2π sobre n. Aqui, né? Opa. Vamos fazer um rabiscão aqui. Aqui, né? 2π sobre n. Então, este 2π vai com esse 2π aqui. A gente encontra que a diferença de caminho para o nosso primeiro mínimo vai ser lambda sobre n. Né? Então, observem que nós temos lá. Então, observem que aqui nós vamos separar em duas etapas. Tá? Então, a primeira etapa, vocês não vão olhar isso aqui. Agora olhou, né? Não, eu estou riscando. Isso aqui não vai importar. Primeira etapa, isso aqui não vai importar. Isso aqui é para a segunda etapa. Primeira etapa, eu quero que vocês falem aqui, ó, nós temos o nosso máximo principal, bem no meio das nossas fendas, bem no meio nós temos o máximo principal. Então, reparem que o nosso mínimo, ele vai estar defasado um pequeno ângulo delta θ, 0, porque é o máximo principal central. Então, ele está esse pequeno defasado aqui, ó. Então, essa aqui, ó, vai ser a minha posição angular. Né? Eu vou saber o quanto, qual é a posição angular, a largura angular. Né? Eu sabendo esse delta, θ, eu sei qual é a largura angular do nosso meio máximo. Né? Mas aí multiplica por 2, a gente tem a largura angular completa. Certo? Então, essa é a nossa ideia. Então, a gente vai querer descobrir quem é essa largura angular delta θ0. Certo? Depois a gente volta lá. Bom, então a gente viu que a diferença de caminho vai ser quem? Vai ser d, isso a gente já tinha estudado, né? A diferença de caminho era d seno de θ, mas agora eu quero o seno do delta θ. Lembram disso? Essa aqui é a diferença de caminho entre duas fases, tá? Depois vocês voltam lá, né? Raios paralelos, aí se traça aqui, né? Tem aqui o raio, o outro raio, a gente traçava aqui, opa, até lá o D, né? Então aqui, este aqui era o D, o seno de θ, né? Que é o ângulo aqui. Então agora o nosso ângulo é o delta θ, tá? Então isso tudo já foi visto, não é nada novo. Então essa é a diferença de caminho. Mas a gente sabe que a diferença de caminho também pode ser escrita por lambda n, que é o que a gente acabou de ver. Isso aqui é novidade, a gente acabou de ver. Então, igualando os dois, né, de seno do nosso delta θ, que é esse espaçamento angular, essa largura angular, lambda d, observe que a gente encontra seno de delta θ igual a lambda d sobre vezes n. D sobre n, d é a distância entre
as nossas fendas, e n é o número de fendas. Então, no final, nós temos a largura da nossa fenda, a largura da nossa rede de difração, certo? D vezes n. Bom, quando a gente tem redes reais, o nosso n ele é muito grande, pode chegar a milhares de fendas, né? Então, o nosso n é muito grande, então a gente pode aproximar o nosso seno de delta θ, a gente pode aproximar para simplesmente delta θ0, né? Em radianos, obviamente. Então, esse delta θ0 a gente vai chamar a largura angular do máximo central. Tá? Então, veja, o que acontece? Quando aumenta o número de fendas, né? Quando o número de fendas é aumentado, quando este aqui aumenta, o que acontece com a nossa largura angular? Ela diminui. E é o que nós estamos vendo lá no nosso gráfico, né? Quanto maior o número de fendas, mais estreito é o nosso pico. Tá? Claro, e observe que quanto mais estreito vai ficando, mais nítido fica o nosso máximo central. Agora, nós vamos ver para agora um pico principal, mas não mais o central. Então, agora vocês esquecem esse aqui. Nós vamos focar agora. Eu quero saber qual é a largura deste enésimo máximo principal. Um máximo principal que está lá no M alguma coisa. Tá? Então, veja, nós vamos partir da mesma ideia. Primeiro, o máximo principal, a diferença de caminho é m lambda. Lembra? 2D seno θ, m lambda. Quando a diferença de caminho entre duas fendas for m lambda, números inteiros de lambda, nós temos uma interferência construtiva, certo? Então, esse é o caminho para o máximo principal. A diferença de caminho para um mínimo mais próximo do máximo qualquer, essa diferença de caminho, agora, então veja, vai ser o m lambda mais aquela diferença dada pelo nosso delta θ, né? Então veja, se a diferença de caminho for m lambda, aí nós temos o máximo, né? Então eu quero chegar aqui, de maneira simples, não é tão simples assim, mas eu quero chegar aqui, para eu chegar aqui eu andei m lambda, mas eu quero ir até lá. Então eu tenho que andar mais o lambda n, que era o que nós estamos calculando para o máximo central, né? Então, m lambda daqui, mais o lambda n daqui. Então, eu chegando aqui e aqui, eu vou buscar o nosso delta θ aqui, para saber qual é a largura angular do nosso pico na enésima, né, nosso máximo central. Principal. Bom, então agora a gente vai aplicar. Quem que vai ser o caminho até aqui? Então vai ser d seno de θ mais o delta, né? Claro, porque o θ está levando para este máximo principal. Então eu tenho o seno deste mais esse delta θ, certo? Essa vai ser a diferença de caminho, que também vai ser igual a m lambda, lambda sobre n. É isso que a gente fez, certo? Então veja, aqui propriedade do seno, né? O seno de θ mais delta θ é seno de θ cosseno de delta θ, mais cosseno de θ, seno de delta θ. Tudo isso vai ser a nossa diferença de caminho m lambda mais lambda sobre n. Se nós considerarmos o nosso delta θ muito pequeno, ou seja, nós temos um número tão grande de fendas que é tão estreito o nosso pico que o nosso delta θ é muito pequeno, que é essa a posição, a largura angular, né, do nosso pico central, principal. Então, quando o nosso delta θ é muito pequeno, o cosseno dele é praticamente 1. E o seno de delta θ é praticamente o delta θ dado em radianos, certo? Então, observem que nós vamos ficar com d, né, ó, esse, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui no azul, tá? Vamos lá. Então, este aqui vai ser 1, este aqui vai ser praticamente delta θ, né?
Observe que nós vamos ficar com D seno θ, e D seno θ é o nosso próprio M lambda. Aí nós vamos ter M lambda, esse aqui é M lambda, vamos ter M lambda aqui, certo? O nosso delta θ vai dar lambda sobre N cosseno de θ. Opa, tem um termo diferente aqui, né? Então, obviamente que a gente viu que a largura ela vai ficando cada vez mais fina, isso a gente já tinha visto, né? Então, a largura angular para o máximo principal ocorre no ângulo θ. Então, o máximo principal que está acontecendo lá no ângulo θ vai ter esta largura angular aqui, né? Até podia tirar esse... Vamos fazer assim, ó. Em vez de 0 agora aqui vai ser M, né, gente? Melhorou. Né? Então, a largura angular para que ocorre lá no ângulo θ do máximo principal, devido a um M que ele tem, né? Vai aqui, na ordem particular. Então, vai ser essa largura aqui. Que tipo de informação que a gente consegue tirar disso? Que a largura dos máximos principais, ela aumenta quando o θ aumenta. Então, observe que a largura dos picos, das intensidades principais, dos máximos principais, são mais largos que o central. Por quê? Porque à medida que θ aumenta, o cosseno, né? θ aumenta, o cosseno de θ diminui. Quando o cosseno de θ diminui, esse termo aqui aumenta. Significa que os picos não... Quanto mais longe com M maior, eles vão ficando mais largos. Né? Mais largos. Às vezes ela não é nem perceptível, mas às vezes é perceptível. E a gente tem problemas por causa disso. Né? Bom, então aqui, resumindo o que eu falei, né? O máximo principal central, que é aquele lá em θ igual a 0, é mais estreito que os demais máximos principais. Né? E o ND, né, quando eu multiplico o número de fendas pelo distanciamento entre as fendas, é igual à largura da rede de difração. Legal? Bom, gente, é bastante conteúdo. Eu sei que é algo bastante novo, nada muito óbvio, então assistam com bastante calma. Pausem o vídeo, tentem entender. Qualquer coisa vocês me escrevam, tá? Porque a gente está se encaminhando para terminar esse tipo de esse assunto da difração, tá? Essa semana ainda vai ter mais uma videoaula que nós agora vamos falar das redes de difração. A gente vai sair um pouquinho das contas e vamos ver um pouquinho mais da prática, onde é feito, como é feito, para que é usado, né? Exemplos do dia a dia, como a gente consegue entender, né? O CD, a borboleta. Então a gente vai para uns temas mais leves, aparentemente, tá? Então, mas as duas videoaulas na semana que já tiveram, elas são mais contas, mas é bem importante, né? A gente está querendo um curso de física, a gente quer entender, a gente tem que trabalhar também a nossa cabeça para entender e a gente vai aprendendo e criando habilidades, tá certo? Então, nos vemos na próxima videoaula. Um abraço!